falar de Champions League, porque nessa semana começa a disputa da fase semifinal, né? Já conheceremos os finalistas daqui mais uma semana. E nessa terça-feira tem PSG e Bayern de Munique, primeiro jogo em Paris. Na quarta-feira tem Atlético de Madrid e Arsenal, primeiro jogo acontecendo na Espanha. Então, os dois jogos começam às 4 da tarde no horário de Brasília. Eu vou querer saber de palpites de vocês também aqui, porque ninguém vai fugir dessa, não. Muito se fala em final antecipada entre PSG e Bayern de Munique. Para mim, os dois melhores times da competição ainda, né, na disputa. Até lembro que foi falado que Bayern e Real Madrid era final antecipada. Eu falei, não, eu não acho não. Eu acho que esse time do PSG aqui hoje dá mais trabalho. Sim, é o atual campeão, né? É. Atual campeão contra o time que tem feito talvez a melhor temporada, que é o Bayern de Munique. Aqui a grande diferença para mim é que eu vejo um PSG novamente crescendo no fim da temporada, que nem fez ano passado também, né? Isso é mais fácil quando você tem um campeonato que você sobra. Ainda que tá tendo uma mas certa o disputa, Bayern né? também sobra ainda mais, né, na Alemanha. O Bayern já ganhou, né? Então, vamos lá, né? Eu acho que o PSG chega num momento muito bom, sabe? Muito bom. Eu acho que vai ser um jogaço, muito difícil dizer um favorito aí, tá? Se tivesse que apostar em alguém, eu já apostei... Vamos pro primeiro jogo, então. Vamos pro jogo aqui. Vamos nessa partida da terça-feira. Você tem o seu... Em Paris, PSG e Bayern. Em Paris, PSG e Bayern, PSG. PSG ganha. Mas você acha que dá uma certa vantagenzinha aí, uns 2 gols ou uma coisa mais... Não, acho que vai ser jogo apertado tanto lá quanto cá. Eu acho que vai ser muito gol, né? Porque PSG e Bayern tem cara de que vai ser muito gol. Então teremos um 0-0. Esse é um... O Massa acabou de acabar com... Esse é um... 2-0-0. Eu acho o seguinte, tanto PSG quanto Bayern são daquelas equipes que quando fazem um gol, fazem 2, fazem 3 e podem decidir, tá? A questão é que em 2 jogos esse momento pode acontecer para os dois lados. Pode ser um 4-0, 4-1 na ida e depois tem um 4-1 pro outro lado na volta, tudo pode acontecer, né? Quem tiver aproveitar os momentos de alta desse jogo, eu acho que ganha. O Massa vai fazer assim, vai ser aquele 0-0 no primeiro jogo, vai ser 0-0 no segundo, mas sai um gol ali aos 119, faltando 1 minuto para disputa de pênaltis, para tirar até aquela graça da disputa de pênaltis. Isso aí é Atlético de Madrid e Arsenal. Pô, se o PSG e Bayern de Munique for 0-0, eu vou assombrar o Eduardo na casa dele, cara, porque não é possível. Diz aí, o que você acha desse PSG primeiro? O Massa já tá querendo destruir o melhor jogo das semifinais, vai. Assim, o PSG, eu lembro da virada do ano, né? O Luiz Henrique comentava que o PSG, ele queria chegar na virada do ano com a equipe em forma, né? Com os jogadores recuperados e em forma. E o PSG vem chegando aí na reta final da temporada com o elenco, com muita gente já bem fisicamente, né? O Dembélé demorou para engrenar na temporada e ainda não tá longe de ser o Dembélé da temporada passada, mas ele tá bem fisicamente, o Doué vem crescendo também, é uma equipe que vem crescendo nessa reta final da temporada, atropelou o Chelsea na fase anterior, passou com muita soberania em cima do Chelsea, ainda perdeu recentemente para o Lyon na Ligue 1, chegou a estar atrás do Lens, mas agora já retomou a ponta aí com uma certa folga, então é uma equipe que cresceu nessa reta final de temporada. O Bayern de Munique, para mim, é a melhor equipe da Liga da Europa e do futebol mundial na atual temporada. O trabalho do Kompany é sensacional. O que tem jogado o Harry Kane é incrível. E o que tem jogado o Olise é ainda mais incrível, né? É uma temporada, para mim, espetacular do Olise. Para mim, é difícil superar o Kane, cara, mas o Olise tá ali ganhando o Oscar de melhor coadjuvante, assim, disparado em cima dos outros. É uma temporada fantástica do Bayern de Munique que no final de semana saiu atrás, deixou o rival construir uma boa vantagem, depois conseguiu uma virada sensacional. Ele poupou os jogadores do primeiro tempo, depois voltaram no segundo tempo. Harry Kane, Musiala entrou muito bem e o Bayern conseguiu fazer um grande primeiro tempo, conseguiu a virada. Então, é um jogo entre duas equipes que vem bem. O PSG cresceu ao longo da temporada, o Bayern faz uma temporada regular a temporada inteira. Eu acho que no primeiro jogo eu aposto num jogo com gols e empate. Empate, né? Eu também ia ficar no empate aqui, mas acho que vai ser um 3-3. Eu vou no PSG. Por aí. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Bayern gosta muito de abafar, tá? Ao mesmo tempo o PSG tem uma qualidade para sair jogando muito grande, principalmente o meio campo, né?
E velocidade para ser vertical. Então é um time que vai agredir também muito se o Bayern quiser manter essas linhas muito altas e essa agressividade que eles têm, né? Então, a não ser que o PSG esteja num dia ruim, é aquilo que eu falei. Eu acho que é um jogo que basta um erro para um dos times ir para as cordas. Se, por exemplo, o PSG começa a sair jogando mal e perde a confiança, o Bayern passa por cima. O Bayern, num dia bom, passa por cima de qualquer um, né? Uhum. Mas o PSG também, né? O PSG é a mesma coisa. Se o Bayern vai para cima... Porque eu vi o Real Madrid quase fazer isso com o Bayern. Então, né? isso que eu ia falar. E o Real Madrid é muito pior do que o PSG. O né? jogo contra o Real Madrid, pra mim, passa essa sensação que pode ser um 3-3, porque nem me surpreenderia se o Bayern fizesse 3-0 e tomasse o 3-3. Exatamente, porque eu acho que basta ali aquela faísca para qualquer um desses times encaixar o jogo, e aí é questão de detalhe mesmo. Né? E só um detalhe aqui, eu tenho que colocar minha mão no fogo, porque tenho que admitir aqui um erro tremendo, porque eu achei uma contratação totalmente errada do Kompany. Mas quando ele foi contratado para ser técnico do Bayern de Munique, eu falei, nossa, mas o que o Kompany fez? E a primeira temporada? Tá pagando a aposta? A primeira temporada eu achei bem abaixo, assim, entendeu? Eu falei, estão pagando a aposta, que tinha uma dívida com ele, tem que contratar ele, e agora esse ano tá um trabalho excepcional. Com o aval do Pepe Guardiola nessa contratação aí. Do é engraçado que eu Mas vejo... o Domenech Torrente também tinha. Também, exato. Eu vejo o trabalho do Kompany, às vezes, comparado com o do Flick, né, no Barcelona, e eu acho que o Flick ficou parado um pouco no passado, e você vê um Barcelona muito exposto, e eu vejo o Bayern consegue fazer essa pressão, mas não sofre tanto com o contra-ataque, com a linha alta, como sofre o Barcelona do Hans Flick, né? E como sofria todos os trabalhos do Flick, Hans. né? Que é muito bom quando funciona essa pressão, mas quando sai da pressão, às vezes tem limitações ali para recompor defensivamente. O Kompany e acho que o Kompany ano passado ainda tinha um pouco disso. Esse ano não, esse ano eu vejo o Bayern pode jogar com 10 atacantes e a recomposição é sempre bem feita, né? Parece que tudo funciona ali para fazer essa recomposição defensiva, né? E pra gente fechar aqui, na quarta-feira tem Atlético de Madrid e Arsenal. O Arsenal, bom, é uma sensação, o sentimento acho que geral do torcedor ali vai disputar a Premier League ainda, mas tem aquele sonho de chegar na final da Champions League. Quem sabe ganhar uma Champions League seria uma excelente tábua de salvação para uma Premier League, que fica complicado porque tá na mão do Manchester City. A gente sabe que o Manchester City não costuma desperdiçar oportunidades de conquistar títulos. Atlético de Madrid, que perdeu a final da Copa do Rei, que também não faz um campeonato espanhol brigando lá em cima como já se enfiou no meio de Barcelona e Real Madrid. E também tem a Champions League, chegar numa final seria um belíssimo prêmio para a equipe aqui do Simeone. Eu acho, primeiro é o patinho feio, né, dessa semifinal. Para você. Né? É um jogo que a gente espera Para você que não é dono de patos. Eu acho o pato, a gente sabe que o patinho feio é o cisne, que seja o patinho feio então. Eu acho que aqui eu vejo um Arsenal que é melhor, superior ao Atlético Madrid. Ao mesmo tempo, um Arsenal que vem se o PSG vem numa crescente, né, e chega nessa fase final inteiro, o Arsenal chega capengando, né? Na hora da decisão não é uma questão de só mental, de entregar. Eu acho que chega fisicamente, em termos de desempenho, não está no melhor momento. O Arsenal teve o melhor futebol da Inglaterra, pelo menos, durante uma boa parte dessa temporada. Acho que até dezembro ali a gente... Mas vem caindo e ainda não conseguiu se reencontrar, tá? Conseguiu estancar a crise, vamos dizer assim. Eu acho que o Arsenal não está mal, mas já não é o melhor Arsenal da temporada que chega. E o Atlético de Madrid, eu acho que joga melhor na Liga dos Campeões do que tem jogado na temporada, principalmente por causa do Julián Álvares. Parece que é um na Espanha, né? E é outro na Liga dos Campeões. Um jogador muito mais decisivo, né? Muito mais interessado parece muito mais focado em decidir as partidas. Primeiro jogo. O primeiro jogo é em Madrid, né? Madrid. Eu acho que vai ser um empatezinho, hein? 0-0. Empatezinho 0-0. Olha, o Massa não assistiu, não leu a história do Patinho Feio,
no final sai o cisne, tá? O patinho O feio. cisne pode sair em Londres, mas eu aposto em 0-0 o patinho agora. feio. Então, mas saiu o cisne. Quem sair daí, então, é o campeão. É isso, viu, Carlos? É isso, segundo a previsão reversa do Eduardo, quem sair daí. O Atlético de Madrid vem de 3 jogos bem complicados, tá? Ele perdeu a final da Copa nos pênaltis, né, para a Real Sociedad. Depois perdeu para o Elche em La Liga. E depois ganhou no final de semana aí do Atlético Bilbao. No intervalo não estava bem, saiu do campo vaiado. Ou seja, se estão dizendo que a fase do Arsenal é ruim, a fase do Atlético não é nada boa também, né? Apesar de ser um time com essa dualidade, né? De na Liga dos Campeões funcionar, conseguiu a classificação em cima do Barcelona, apesar do sufoco no segundo jogo, em alguns momentos. Mas é um duelo equilibrado, né? O Arsenal, no final de semana também, quando venceu também na conta do chá, deu aquele alívio. Acho que foi aquela respirada que o Arteta deu no final do jogo ali, quando o juiz apitou o final do jogo. O Arsenal conseguiu fazer o resultado dele, retomar a liderança com o City com um jogo a menos, já que jogou a semifinal da Copa no final de semana, também conseguiu a vaga para a final diante do Southampton. Mas acho que vai ser um jogo bem equilibrado. No jogo em Madrid, acredito que vai ser 1-0 pro Atlético de Madrid, mas acho que qualquer um dos dois podem passar. O Arsenal, eu acho, por ter um time e fazer uma temporada melhor, pode estar no momento mais difícil agora, mas a temporada, no geral, do Arsenal é muito melhor do que a temporada do Atlético de Madrid, tá? Bem melhor. Mas o Atlético de Madrid tem a camisa mística e a loucura do Simeone para, num jogo de Copa, poder pender a favor dele. Só um detalhe, tá? E seria a primeira derrota do Arsenal na Liga dos Campeões. O Arsenal que só esteve atrás no placar uma vez nessa Liga dos Campeões e foi nas oitavas, né? Quando acabou tomando 1-0 do Bayer Leverkusen, conseguiu um empate, depois decidiu em casa. Depois contra o Sporting venceu em Portugal e empatou em casa. Então o Arsenal que está invicto ainda na Liga dos Campeões. Vamos acompanhar aqui. O meu palpite é um empate também. Um empate, mas em 1-1. Né? Eu acho que vai ter gol nesse jogo e a decisão vai para Londres. E a gente volta aqui na semana que vem para depois arrematar e dar os palpites de quem vai, porque vocês deram aquela afrouxada. Eu já estou falando aqui, a final vai ser Arsenal e Bayern de Munique. Eu não vou ficar aqui, não. Massa, aquele abraço. Um abraço. Diga, Carlos. Não, concordo. Acho que seria uma boa final, uma boa aposta. É isso. O Arsenal tá num momento ruim na Premier League, mas a temporada dele, no geral, é uma boa temporada, uma ótima temporada. Agora vamos saber se vai ter aquele culhão, digamos assim, né? No final, para conseguir. A previsão que nós fizemos aqui no início foi Bayern e Arsenal, tá? Sim, só vocês eu agora mudei o meu voto para PSG Arsenal, tá? Só para não ficar em cima do muro. Mas, enfim, eu no início da temporada tava também com Bayern. Quando saiu o mata-mata ali, a gente travou isso aí. Isso aí.